E é isso aí! Como vocês viram, as inscrições estão abertas para o curso de inglês. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado logo abaixo. Seja muito bem-vindo à aula número 6 dessa jornada do Bora Começar no Inglês. E hoje vamos estudar com o filme Harry Potter, o último filme da saga, o último confronto entre Harry Potter e Voldemort. Então já faz o seguinte, já deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário e vem comigo para mais uma aula de inglês com filmes. Para a gente começar essa aula de inglês de hoje, vamos fazer o seguinte. A gente vai assistir primeiro essa cena, essa conversa. Literalmente, essa conversa que você vai assistir aqui é a última conversa entre o vilão Voldemort e o protagonista Harry Potter. Essa conversa acontece no momento de luta. Eles estão ali brigando, se batendo, e pai conversando, né? Enfim, antes de Voldemort ser derrotado, eles conversam aqui, tem um embate e nós vamos analisar essa conversa aqui hoje, em inglês britânico, só que nós vamos começar aqui com um desafio, certo? Eu vou começar aqui executando essa cena sem legendas e eu quero que você comente aqui o quanto que você consegue entender desta cena sem legendas. Comente aqui de 0 a 100%, quanto que você consegue entender assim, sem texto. Bora lá? Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you, it will always pay. I killed Snape. But what if the one never belonged to Snape? What if its allegiance was always to someone else? Oh, come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together. É isso aí, my friends! Agora vamos assistir esta mesma cena, porém com legendas em inglês. Confira se com legenda em inglês fica um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá! Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you, it will always pay. I killed Snape. But what if the one never belonged to Snape? What if its allegiance was always to someone else? Oh, come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together. E agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Para nós começarmos, vamos lá. A cena se inicia num golpe de lá, um golpe de cá. Dessa forma aqui, ó. Hey, you were right. E aí o Harry Potter começa dizendo: Hey, you were right. Hey, you were right. Essa frase é uma frase no verbo to be, no passado. Hey, você estava certo. Hey, you were right. O que ele está se referindo aqui com esse você estava certo? O Harry Potter vai conversar com ele sobre o fato da varinha que o Voldemort está usando, a varinha das varinhas, pelo fato dela estar falhando, não estar funcionando. O Voldemort, aí, ele havia matado o Snape, achando que a varinha pertencia ao Snape. Aí quando ele matasse o Snape, a varinha ia pertencer totalmente a ele e responder a ele, né? A fidelidade da varinha estaria com ele, só que ele estava errado, né? Só que aqui, preste atenção, Harry começa dizendo o seguinte: Hey, você estava certo. Ele estava certo assim, não 100%, tá? Nós já vamos entender isso aqui. Mas olha só, quando ele começa falando aqui, Hey, you're right. Você estava certo, olha só no que ele estava certo. Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you. Então, a primeira coisa que ele disse foi: Ei, você estava certo. Estava certo quando?
when you told Professor Snape that one was failing you. Preste atenção aqui, ó. When, quando. You told. Told, pra quem não sabe, é o passado do verbo tell, que significa contar. Nós aprendemos isso na última aula, né? Então, quando você contou, when you told Professor Snape. Contou ao professor Snape. Talvez você se pergunte, mas Murilo, professor não é teacher. E aí que está, o termo professor. Ele é muito mais usado para professores. Em instituições de ensino, em universidades. Você vê as pessoas chamando o professor Xavier lá dos X-Men de professor, nós já analisamos aqui. E você vê ele se referindo ao professor de Hogwarts, que é uma parada fictícia, né? E chama ele de professor. Mas por quê? Porque quando a pessoa é, digamos assim, consagrada naquela posição de professor realmente, né? Ela foi instituída, licenciada naquela posição que ela está, se chama de professor. Ok? Dificilmente você vai ver alguém chamando o professor de teacher em uma escola. Ah, mas por que então que você usa o termo teacher, Murilo? Porque, gente, aqui no Brasil é uma questão cultural chamar um professor de inglês de teacher, só por conta disso, tá? Teacher é uma derivação do verbo teach, que é o verbo ensinar. Então, teacher, aquele que ensina, o ensinador. Ok? Só para você entender a diferença entre teacher e professor. Então, professor, tá falando aqui de um professor de uma escola, tá? Alguém que realmente tem um cargo de professor. Então, when you told Professor Snape, quando você contou, quando você disse ao professor Snape, that one was failing you. Que, né? Essa varinha, that one, essa varinha que ele tá usando, was failing you. Que a varinha estava falhando com você. Você vai traduzir para que a varinha estava falhando com você. Então, você estava certo quando você disse ao professor Snape que a varinha estava falhando com você. Você percebe que eu tive que adicionar o termo com você? Porque senão fica falhando você, né? Fica estranho, né? Então, você estava certo quando você disse ao professor Snape que a varinha estava falhando com você. Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you. O que é interessante você analisar aqui em relação à pronúncia? Preste muita atenção. Nesta cena, eu trouxe essa cena aqui primeiramente para a gente analisar o quê? Ele não pronuncia todas as palavras assim perfeitamente, igual você aprende às vezes na escola de modo quadrado, sabe? Você vai perceber que ele fala que when you told, e você não vê o D, when you told Professor Snape that one, esse one você também não vê o D, one was failing you. That one was failing you. Preste atenção aí no jeito que ele fala, ó. Dá uma olhada. Eu vou até voltar aqui um pouco mais, porque até o right ali também não sai o T. Hey, you were right. Olha aí. Hey, you're right. Você estava certo. When you told Professor Snape that one was failing you. E aí, ó, quando você disse ao professor Snape que a varinha estava falhando com você. Afinal, o Voldemort matou o professor Snape exatamente por conta disso. Por achar que a varinha ainda pertencia ao Snape. Então ele matou o professor Snape. Só que, né, ele estava certo até ter essa clareza de que a varinha estava falhando. Era a única certeza que ele tinha. A única coisa que ele estava certo. Agora, ele matar o cara lá, ele foi errado. Porque a varinha não pertencia ao cara, né? Ao Snape. Mas, enfim, né? Aqui é uma parada de contexto para você entender o porquê dessa frase, tá? Então, olha só. It will always fail. E então ele diz, it was always fail. Significa, ela sempre foi falha. It was always fail. E é interessante porque na hora mesmo ele tenta usar a varinha, olha só, não acontece nada, né? Tá aí a prova. Então, e ela sempre foi falha, né? E aqui no filme tem aquela parada de que realmente a varinha, ela corresponde ao dono, né? 100% ao dono. Ela não consegue ter a sua máxima utilidade na mão errada, né? Snape, that one was failing you. It will always fail. I killed Snape. E aí ele fala, I killed Snape. Primeira coisa que eu quero te ensinar aqui em relação a isso aqui é a pronúncia, né? A gente não fala I killed,
Não. A gente fala killed. Killed. I killed Snape. I killed Snape. Eu matei o Snape. I killed Snape. Ele achou que matando o Snape, a varinha que tá na mão dele ali ia pertencer totalmente a ele, né? A varinha mais poderosa de todas, e realmente não foi isso que aconteceu. But what if the one never belonged to Snape? E aí o Harry levanta a pergunta: mas e se a varinha nunca pertencesse ao Snape? É exatamente o que ele tá falando aqui, tá? Vamos entender. But significa mas. What if é o que você usa pra perguntar e se? Tem até uma série da Disney Plus que se chama What If, que eles traduzem pra o que aconteceria se. Você pode até adaptar isso aqui dessa forma também. Mas o que aconteceria se, ou mas e se the wand, a varinha, never belonged to Snape? E se a varinha nunca pertencesse ao Snape? Essa é a pergunta do Harry. I killed Snape. But what if the one never belonged to Snape? What if its allegiance was always to someone else? Preste atenção nessa frase dele aqui, ó. What if, mais uma vez, e se its allegiance, aqui é uma palavra que significa fidelidade. Isso é a fidelidade, a aliança dela, né? A fidelidade da varinha. E aqui, esse termo que você tá vendo aqui, its, não tem nada a ver com o verbo to be, tá bom? Esse its significa dele ou dela para tudo que é um objeto. E tá certíssimo, não tem apóstrofo, é desse jeito mesmo. Esse its é dessa forma. Ele é um adjetivo possessivo, então preste atenção. Its allegiance é a fidelidade dela. E esse dela é o its, se referindo à varinha, tá? Importante você entender isso aqui. Eu não uso her, porque her eu uso pra dela, pra uma mulher. E his eu uso pra dele no sentido de uma pessoa, né? Um homem. His, dele, her, dela. It's, quando algo pertence a algum objeto. Então está falando sobre a fidelidade da varinha. Então, e se a fidelidade dela has always been? Eu acho muito interessante porque a estrutura é ao pé da letra. Has always been significa ao pé da letra, tá? Tem sempre sido. Se você analisar, faz sentido. Tem sempre sido. Uma estrutura de present perfect usando always ali no meio, né? Has always been. Tem sempre sido, tem sempre estado. With someone else. Com alguma outra pessoa. Toda vez que alguém fala someone else, é com alguma outra pessoa. Então, a frase toda quer dizer, e se a fidelidade dela tem sempre estado, ou sempre esteve, você pode adaptar para sempre esteve, com outra pessoa. Sempre pertenceu a outra pessoa. Você pode adaptar também dessa forma. O que eu acho interessante é que você não vai ouvir literalmente a palavra been sendo pronunciada por ele. Essa legenda aqui é a legenda oficial da cena. E sim, gente, ele fala tão rápido essa frase. Eu quero que você analise comigo aqui, ó. Olha só. Never belonged to Snape. What if its allegiance was always to someone else? What if its allegiance has always... Ele não realmente não fala o been. Mas seria, what if its allegiance has always been with someone else? What if its allegiance has always been with someone else? E aí esse with com TH, fica até estranho falar with someone else. Ele fala só with someone else. What if its allegiance has always been with someone else? Vamos lá, voltando mais uma vez. Never belonged to Snape. What if its allegiance was always to someone else? Come on, Tom. E quando ele fala aqui, ó, come on, Tom, presta atenção. Aqui o que é importante entender? Que o Voldemort, né, o personagem dele é o Tom Riddle, né? Ele era um rapaz chamado Tom Riddle, agora ele é chamado de, você sabe quem, Voldemort, mas o nome dele lá, real, raiz, Tom Riddle. Então quando ele fala aqui, ó, vamos lá, Tom, come on, Tom. Come on, nós já falamos aqui nessa jornada de aulas, é aquele famoso, qual é? Vamos lá, Tom. Come on, Tom. Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. E aí ele fala, let's finish the way we started. Vamos terminar isso, let's finish the way we started. Do jeito que nós começamos.
É isso. Vamos terminar isso do jeito que nós começamos. Entenda que let's é um convite para você fazer alguma coisa, para uma ação. Por isso que a gente fala let's go, vamos lá. E let's finish, vamos terminar isso, vamos concluir isso, vamos finalizar isso. Let's finish it. The way significa o jeito, a maneira, o caminho, a forma. We started, que nós começamos. Vamos terminar isso do jeito que nós começamos. E aqui você vê a principal característica do inglês britânico. Ao invés dele falar together, igual o americano, né? Together, ele fala together. Together. Que significa juntos. Together. E é isso aí, my friends. Como vocês viram, eles caem juntos, batem no castelo. E aí no final da cena aqui, eles se enfrentam com as varinhas e o Harry acaba vencendo. E aqui realmente foi a última fala deles, tá? A última conversa deles antes daquele embate de varinha com varinha. E ficou até estranho falar isso aqui, né? Mas enfim, gente, para nós finalizarmos essa aula aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir essa cena aqui com legenda em inglês. E depois sem legendas. Eu quero que você comente aqui se foi útil, se te ajudou a compreender essa cena. E olha, lembre-se o seguinte, cada uma dessas estruturas que você viu aqui, ó. Sim, essa cena nós trouxemos algumas estruturas um pouco mais avançadas. Essas estruturas você precisa estudá-las. Não dá pra você aprender inglês com frases assim soltas, aleatórias apenas, tá? Isso aqui te ajuda muito a você entender o inglês da vida real, aprender conexão, aprender pronúncia, aprender a aplicação das palavras, das frases, das perguntas, ver como é que as pessoas utilizam as estruturas, só que você precisa sim, de fato, aprender essas estruturas, ok? Então esse é o meu conselho para você. E aí vamos lá, vamos assistir então com legenda em inglês e depois sem legendas. Let's bora! Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you, it will always pay. I killed Snape. But what if the one never belonged to Snape? What if its allegiance was always to someone else? Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together. E agora, para nós finalizarmos, vamos assistir essa cena completa sem legendas. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou e se agora ficou mais fácil a compreensão. Lembrando que se você quer receber essas cenas que nós estamos analisando nesta jornada, nessa playlist, nessa série de aulas chamada Bora Começar no Inglês, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp que é totalmente gratuito para você participar, ok? E olha, vou ser bem sincero aqui, se você tá nessa jornada comigo e você não assistiu as primeiras aulas dessa jornada, corre aí para se atualizar porque tem muita coisa boa por vir. E eu posso garantir uma coisa pra você aqui, cada dia nós vamos ensinar alguma coisa diferente, tá? Então não adianta você começar da metade, ser seletivo e assistir só algumas, assista tudo pra você aprender tudo que a gente tem ensinado aqui. Cada cena traz alguma coisa nova, cada cena traz estrutura nova, expressões novas, phrasal verbs novos, e eu quero que você esteja comigo aqui todas as aulas. Lembrando que estamos ao vivo aqui todos os dias às 8h30 da noite, tá? E bora finalizar essa aula aqui assistindo, né? Essa cena aqui sem legendas. Let's bora! Vamos lá. Hey, you were right. When you told Professor Snape that one was failing you, it will always pay. I killed Snape. But what if the one never belonged to Snape? What if its allegiance was always to someone else? Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together. A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência com acesso vitalício. É isso mesmo.
pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40, você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso, a plataforma completa da jornada do zero à fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do zero à fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do zero à fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!